Você se cuida como cuidaria de alguém que ama? Se a pessoa que você mais ama estivesse diante de você agora, exausta, sem forças, pedindo ajuda em silêncio, como você cuidaria dela? Você ofereceria descanso, ternura, palavras de encorajamento. Você faria o possível para aliviar seu peso e lembrá-la de que não está sozinha. Agora, me diga, por que não faz isso por você? Por que a compaixão que você dedica ao outro não se volta, muitas vezes, para dentro de si? Vivemos em um tempo em que a pressa virou estilo de vida e a cobrança se tornou companheira constante. Trabalhamos até a exaustão. Acumulamos responsabilidades e alimentamos a crença de que só seremos dignos de amor ou reconhecimento quando cumprirmos cada expectativa imposta por nós ou pelos outros. É como se estivéssemos sempre em dívida, tentando merecer um espaço de paz que nunca chega. Mas será que não estamos errando o caminho? A psicologia moderna nos mostra algo intrigante. Tendemos a ser mais compassivos com os outros do que conosco. Diante da dor alheia, abrimos espaço para acolher, mas diante da nossa própria dor, erguemos muros de autocrítica. É como se estivéssemos autorizados a cuidar do mundo inteiro, menos de nós mesmos. E quando negligenciamos esse cuidado, o corpo adoece, a mente se esgota e a alma se perde em meio ao barulho da vida. Imagine por um instante que sua própria vida fosse um jardim. Você regaria apenas as flores dos outros e deixaria a sua secar? Parece ilógico, mas é exatamente isso que fazemos quando negamos a nós mesmos os gestos de atenção que oferecemos aos demais. Um jardim abandonado não floresce. Uma vida sem cuidado não se sustenta. A espiritualidade contemporânea nos convida a inverter essa lógica. Cuidar de si não é egoísmo, é a base para amar de forma verdadeira. A sabedoria antiga e a ciência se encontram nesse ponto. Estudos mostram que práticas simples de autocuidado reduzem o estresse, fortalecem o sistema imunológico e ampliam nossa capacidade de resiliência. E os mestres espirituais, ao longo da história, repetem em diferentes vozes a mesma lição. A fonte da compaixão para com o mundo precisa nascer primeiro dentro de nós. Não se trata de um luxo, mas de uma necessidade vital. Agora, quero que você se questione. Quando foi a última vez que se tratou como trataria alguém que ama profundamente? Quando foi a última vez que se ouviu sem pressa? Que acolheu seus próprios limites, sem se culpar? Que se deu a chance de descansar, sem sentir que estava desperdiçando tempo? Essas perguntas podem incomodar, mas é justamente nelas que mora a transformação. Porque só quando reconhecemos a falta é que podemos buscar a completude. Se você continuar vivendo no automático, cuidando de todos, mas esquecendo-se de si, chegará um momento em que não terá mais o que oferecer. É como uma chama que ilumina a todos, mas se consome até apagar. Mas se aprender a se nutrir, a sua luz não só permanecerá acesa, como iluminará ainda mais intensamente quem está ao seu redor. Esse é o verdadeiro sentido do amor. Começa dentro e se expande para fora. Neste vídeo, vamos caminhar juntos para entender o que significa, de fato, cuidar de si com o mesmo carinho que se oferece ao outro. Vamos explorar como pequenas mudanças na forma como nos tratamos podem abrir espaço para uma vida mais leve, mais plena e mais verdadeira. Você vai descobrir que o amor próprio não é uma teoria distante, mas um gesto prático, possível e transformador. O caminho está diante de você. A escolha também. Quer continuar vivendo como se não merecesse o mesmo cuidado que oferece? Ou quer aprender a se tornar o seu próprio lar de acolhimento,
o seu próprio refúgio de paz? Se você ficou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe a resposta, o reflexo do amor que você oferece. Quando você olha para alguém que ama, existe um instinto natural de proteção. Você percebe os sinais de cansaço, identifica quando aquela pessoa precisa de descanso ou de uma palavra de incentivo. Não é necessário que ela diga muito. O seu olhar atento capta o que está escondido por trás do silêncio. Esse mesmo instinto, porém, raramente se volta para dentro. Você nota a dor alheia, mas ignora a sua própria. É como se houvesse duas medidas, uma generosa para os outros e uma rígida para você. Essa diferença não é apenas emocional, é também cultural. Fomos ensinados a valorizar a entrega, o sacrifício e a doação, como se o amor só fosse válido quando renunciamos a nós mesmos. Mas o que ninguém contou é que a entrega sem limites esgota. O sacrifício sem equilíbrio corrói e a doação sem autocuidado vira prisão. O verdadeiro amor não nasce da exaustão, nasce do equilíbrio. Quando você cuida de si, o que oferece ao outro é mais leve, mais verdadeiro, mais duradouro. A psicologia chama isso de autocompaixão, a capacidade de tratar a si mesmo com a mesma bondade que ofereceria a um amigo em sofrimento. Parece simples, mas não é comum. Quantas vezes você já se perdoou com a mesma facilidade que perdoou outra pessoa? Quantas vezes você se incentivou em vez de se cobrar? Quantas vezes você se abraçou internamente, sem esperar que outro viesse segurar a sua mão? A espiritualidade contemporânea reforça essa ideia. A qualidade do amor que você oferece ao mundo reflete diretamente a qualidade do amor que você cultiva dentro de si. Não é possível doar paz vivendo em guerra consigo. Não é possível oferecer luz vivendo na escuridão interior. Essa é a chave que muitos ainda não giraram. O cuidado externo só floresce quando o interno está nutrido. E aqui surge um convite. Comece a observar o modo como você fala consigo mesmo. As palavras que dirige à sua mente e ao seu coração podem ser tão curativas quanto as que oferece a quem ama. Talvez o primeiro passo seja simplesmente trocar a crítica pelo acolhimento, a cobrança pelo incentivo, o julgamento pela compreensão. Esse é o reflexo do amor que você já sabe oferecer. A diferença está apenas em aprender a direciona-lo também para dentro. E quando isso acontece, todo o resto da sua vida começa a mudar. O peso invisível do abandono de si. Existe um tipo de cansaço que não aparece nas expressões, mas corrói silenciosamente por dentro. É o peso de se abandonar. Quem olha de fora pode até acreditar que você está bem, porque segue cumprindo obrigações, entregando resultados, sorrindo em momentos sociais. Mas por trás desse desempenho existe uma vida negligenciada, marcada por silêncios que não encontram escuta. Esse abandono de si não acontece de um dia para o outro. Ele é construído em pequenas concessões diárias. Você engole a vontade de descansar para agradar alguém. Silencia sua dor para não incomodar. Ignora seus limites para não parecer fraco. Aos poucos, vai ensinando ao seu próprio coração que ele não importa tanto quanto os outros e, sem perceber, transforma o cuidado com o outro em justificativa para a própria negligência. A psicologia moderna descreve isso como um processo de despersonalização. Quando a pessoa começa a viver mais para cumprir expectativas externas do que para atender às próprias necessidades, essa condição alimenta a ansiedade, aprofunda quadros de depressão e distancia o indivíduo de sua própria essência. Porque quando você se esquece de si, perde também a conexão com aquilo que torna a sua vida significativa. A espiritualidade olha para esse mesmo fenômeno com outra linguagem,
mas chega à mesma verdade. Abandonar-se é como apagar gradualmente a chama que sustenta sua presença no mundo. E quando a chama se apaga, nenhuma quantidade de esforço externo consegue reacendê-la, porque a energia vital não se sustenta sem raízes. O peso invisível do abandono de si se revela quando a noite chega e, mesmo exausto, você não encontra paz. Ou quando o fim de semana chega e você percebe que não sabe mais o que lhe dá prazer. É nesse vazio silencioso que a alma começa a gritar. E ignorar esse grito não faz com que ele desapareça, apenas o torna mais profundo e mais difícil de curar. Esse é o ponto em que muitos acreditam que estão sendo fortes, quando na verdade estão apenas se afastando cada vez mais de si mesmos. A verdadeira força não está em suportar o abandono interior, mas em reconhecer que ele existe e escolher voltar a se cuidar. Porque quando você começa a se enxergar como alguém digno de atenção, abre o caminho para que sua vida recupere sentido. O mito do amor sem limites. Fomos educados a acreditar que o amor verdadeiro é aquele que não mede esforços, que suporta tudo, que se entrega até a última gota. A cultura enaltece a ideia do sacrifício total, como se amar fosse sinônimo de esquecer a si mesmo. Porém, essa visão, que parece nobre, esconde um equívoco profundo. O amor que ignora os próprios limites não é virtude, é risco, porque quando você se anula para amar, não oferece plenitude ao outro, mas apenas fragmentos de alguém que se esgota. A psicologia demonstra que relações saudáveis são sustentadas por limites claros. Limites não significam rejeição, mas equilíbrio. Amar o outro sem se amar é como tentar encher um copo vazio. Por mais que você se esforce, não há o que oferecer. E quando não reconhece essa dinâmica, o resultado é um ciclo de ressentimento e frustração. Você dá, até perceber que, no fundo, espera receber em troca o cuidado que nunca ofereceu a si mesmo. Na espiritualidade, encontramos a mesma lição, expressa de forma simbólica. O amor, para ser verdadeiro, precisa de raízes. Uma árvore só dá sombra, porque tem suas raízes firmes na terra. Uma fonte só sacia, porque primeiro se enche de água. Quando falta esse alicerce, o amor se transforma em dependência, em carência, em necessidade de validação constante. Isso não é entrega, é perda de si. É necessário desconstruir o mito do amor sem limites e compreender que o cuidado consigo não diminui o amor pelo outro, mas o fortalece. Quando você reconhece suas próprias necessidades e se dedica a atendê-las, o que oferece deixa de ser obrigação e passa a ser escolha. É um amor que não pesa, porque nasce de um coração nutrido. É um amor que não aprisiona, porque se sustenta na liberdade de ser inteiro. Talvez o maior ato de amor que você possa oferecer ao outro seja mostrar, pelo exemplo, que é possível cuidar sem se abandonar, que é possível amar sem se perder, que é possível se doar sem se destruir. Essa mudança de perspectiva não acontece de forma instantânea, mas começa quando você tem coragem de se perguntar até onde o amor que ofereço é genuíno e até onde é apenas reflexo do vazio que não sei preencher. E aqui está a chave para o próximo passo. Se cuidar não é apenas sobre preservar-se, é sobre criar a base para que sua vida tenha autenticidade e profundidade. Porque quando você aprende a se nutrir, descobre que o amor que transborda é muito mais poderoso do que o amor que se sacrifica, o silêncio
que revela quem você é. Existe um momento em que, no meio da correria, o barulho externo diminui. Pode ser à noite, quando todos dormem, ou naquele instante em que você finalmente desliga o celular. É nesse silêncio que a verdade aparece. Muitas vezes, o que surge não é paz, mas inquietação. A mente começa a cobrar, o coração revela suas carências. E você percebe que, apesar de estar cercado de pessoas e obrigações, sente-se distante de si mesmo. O silêncio, quando não é evitado, se transforma em um espelho. Ele mostra o quanto você tem se escutado e o quanto tem se abandonado. Algumas pessoas fogem desse encontro interno porque sabem que ali terão que encarar verdades que preferem ignorar. O cansaço não admitido, a dor não acolhida, a saudade de si. É mais fácil preencher a agenda do que encarar a falta de sentido que o vazio denuncia. A psicologia descreve essa experiência como um convite ao autoconhecimento. O silêncio não é ausência, é presença. Ele permite que você perceba padrões internos que passam despercebidos no fluxo da rotina. Quando você se abre para ele, descobre que o abandono de si nunca foi total, porque a sua essência continua pedindo espaço para existir. É nesse espaço que a transformação começa. A espiritualidade olha para o silêncio como uma porta para o sagrado, para o encontro com algo maior, mas também para o reencontro com aquilo que é mais autêntico em você. No silêncio, você aprende que não precisa ser perfeito. Não precisa corresponder a todas as expectativas. Não precisa provar nada. O simples fato de existir já é suficiente para merecer cuidado. Quando você se permite parar e escutar, descobre uma voz que sempre esteve lá. A voz que pede descanso, a voz que pede atenção, a voz que pede amor. Essa voz não grita, apenas insiste, dia após dia, esperando ser reconhecida. Negá-la é perpetuar o abandono de si. Ouvi-la é abrir espaço para que a vida recupere sua intensidade e sentido. Esse é o momento em que a transformação se anuncia, porque ao invés de fugir do silêncio, você passa a acolhê-lo como guia, e ao acolhê-lo, descobre que cuidar de si não é apenas um gesto físico, mas um ato de reconexão com a própria essência. A raiz invisível da exaustão. A maioria das pessoas acredita que a exaustão vem apenas do excesso de tarefas, da sobrecarga de compromissos, do acúmulo de responsabilidades, mas a verdade é que existe uma raiz mais profunda, muitas vezes ignorada: a falta de cuidado consigo mesmo. Não é apenas o que você faz que o esgota, mas a forma como você se trata enquanto faz. A ciência mostra que a mente gasta mais energia com autocrítica do que com o esforço em si. Quando você realiza uma tarefa, repetindo internamente que não é suficiente, que deveria ser melhor, que nunca faz o bastante, o peso se multiplica, o corpo responde com tensão, o coração acelera e até as pequenas demandas se tornam montanhas difíceis de escalar. O que parece cansaço físico é, em grande parte, resultado do abandono emocional e espiritual. A espiritualidade chama isso de desconexão. Quando você se afasta de si, perde contato com a fonte de energia que sustenta a vida. É como um rio que deixa de alimentar sua nascente. Mais cedo ou mais tarde, a água seca. Não adianta correr mais rápido. Não adianta forçar o corpo além dos limites. Sem reconexão, não há vitalidade verdadeira. Esse tipo de exaustão se revela quando você acorda sem vontade, mesmo após dormir muitas horas, ou quando nada mais parece trazer satisfação. O mundo ao redor pode continuar exigindo, mas por dentro há uma sensação de vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher.
É nesse ponto que muitos acreditam que a solução está em fazer menos, quando na verdade a resposta está em cuidar melhor de si mesmo. O primeiro passo para romper com essa raiz invisível é perceber que você não está cansado apenas de fazer, mas de se abandonar enquanto faz. Está cansado de ignorar suas necessidades, de silenciar suas emoções, de viver como se fosse menos digno de cuidado do que os outros. Reconhecer isso não é fraqueza, é coragem. Porque só quem tem coragem se permite olhar para dentro e assumir que precisa de algo mais. E quando você encontra essa coragem, descobre que a exaustão não é um destino inevitável, mas um sinal de que está na hora de voltar para si. Esse retorno abre espaço para uma nova pergunta. Se a exaustão nasce da falta de cuidado, de onde nasce a verdadeira energia que sustenta uma vida plena? A fonte verdadeira da energia. Muitas pessoas acreditam que a energia vem apenas do descanso físico, de boas noites de sono ou de alguns dias de férias. Mas a experiência mostra que isso não basta. Quantas vezes você já dormiu por horas e ainda assim acordou sem vontade de viver o dia? Isso acontece porque a verdadeira energia não nasce apenas do corpo descansado, mas de uma mente em paz e de uma alma nutrida. A psicologia explica que o estado de vitalidade está diretamente ligado ao sentido que damos às nossas ações. Quando fazemos algo em sintonia com nossos valores e necessidades, a energia se renova. Quando agimos apenas para corresponder, agradar ou suportar, o desgaste se intensifica. Por isso, o autocuidado não é apenas físico, é também emocional e espiritual. É ele que cria a base para que a vida tenha fôlego e consistência. A espiritualidade reforça essa visão ao lembrar que a energia verdadeira não é algo que você conquista fora, mas algo que desperta dentro. É a chama que reacende quando você se permite parar, respirar, silenciar, sentir. É o que brota quando você se reconecta ao que é essencial. A simplicidade de estar presente, o valor de um instante vivido com consciência. O reconhecimento de que você não precisa provar nada para existir. O erro está em acreditar que a energia se conquista pela força. Na verdade, ela se revela pela entrega. Entregar-se ao momento, ao cuidado com o corpo, ao respeito aos limites, à honestidade com os próprios sentimentos. A energia que sustenta a vida não vem da pressa, mas da profundidade. Não surge da cobrança, mas da aceitação. Você já deve ter experimentado isso em pequenos momentos. Quando um instante de silêncio trouxe clareza inesperada, quando uma conversa verdadeira renovou sua disposição, quando um gesto de carinho consigo mesmo trouxe leveza ao que parecia pesado. Esses são sinais de que a fonte está dentro e nunca deixou de existir, apenas foi esquecida. O próximo passo, então, não é buscar fora o que falta, mas aprender a cultivar dentro de si práticas que mantenham essa fonte sempre acessível. Porque quando você aprende a se nutrir internamente, descobre que a vida não precisa ser uma corrida de sobrevivência, mas pode se tornar um caminho de presença e sentido. Isso nos leva a uma questão essencial: como transformar o autocuidado em prática real no cotidiano e não apenas em teoria distante, transformando autocuidado em prática real. O maior desafio não está em compreender a importância do autocuidado, mas em transformar essa consciência em prática diária. É fácil concordar que cuidar de si é essencial, mas quando a rotina se impõe, quase sempre o primeiro compromisso a ser sacrificado é justamente o cuidado pessoal. Você cumpre prazos, atende demandas,
responde às expectativas alheias, mas adia indefinidamente a atenção a si mesmo. O resultado é previsível, a teoria se mantém viva, mas a vida continua sendo vivida no abandono. A psicologia moderna ensina que a mudança acontece quando as práticas de autocuidado são incorporadas como hábitos pequenos e consistentes, não como grandes transformações radicais. É o gesto de acordar 5 minutos mais cedo para respirar profundamente antes de começar o dia. É a escolha de escutar seu corpo antes de aceitar mais uma obrigação. É o simples ato de dizer não, quando o sim significaria se violentar. Esses pequenos rituais, repetidos ao longo do tempo, criam uma nova forma de viver, mais leve e mais coerente com quem você é. A espiritualidade contemporânea nos lembra que o cuidado não precisa ser sofisticado. Ele se revela na atenção ao presente. Quando você bebe um copo de água e realmente sente a vida que ela traz, quando caminha prestando atenção nos passos e não apenas nos destinos. Quando escreve uma palavra de gratidão no fim do dia e reconhece que, apesar das dificuldades, ainda existe beleza em sua existência. O autocuidado começa quando a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser vivida com presença. O que impede muitos de praticar isso é a crença de que cuidar de si é egoísmo. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quando você se fortalece, o amor que oferece ao mundo se torna mais puro e consistente. O autocuidado não afasta ninguém, pelo contrário, aprofunda a qualidade das suas relações. Porque você deixa de se relacionar a partir da carência e passa a se relacionar a partir da inteireza. E aqui está o ponto de transição. Cuidar de si não significa apenas acrescentar hábitos novos, mas também desaprender velhos padrões de cobrança e autossabotagem. Porque se você não muda a forma como se enxerga, qualquer prática de autocuidado será apenas superficial. Desaprender para reencontrar-se. Grande parte do sofrimento não vem apenas do que você vive, mas do que aprendeu a acreditar sobre si. Desde cedo, fomos moldados por frases como aguente firme, não reclame, seja forte, pense nos outros antes de pensar em você. Essas ideias, repetidas sem questionamento, se transformaram em padrões de comportamento. O resultado é que crescemos acreditando que o valor da nossa existência está em servir, em dar, em suportar, em renunciar. Mas chega um momento em que esse modelo já não sustenta a vida. É nesse instante que nasce a necessidade de desaprender. A psicologia chama esse processo de reestruturação cognitiva. Reconhecer que aquilo que antes foi ensinado como verdade absoluta pode não ser mais adequado. Não se trata de negar os valores recebidos, mas de revisar quais deles ainda fazem sentido e quais precisam ser deixados para trás. Porque se você continua vivendo preso a crenças que o afastam de si, jamais encontrará espaço para o autocuidado verdadeiro. A espiritualidade nos lembra que desaprender é também um ato de humildade. É admitir que parte do que acreditamos não nos serve mais. É abrir espaço para o novo, para a reinvenção de quem somos. Assim como a árvore precisa soltar folhas secas para florescer novamente, você precisa soltar antigas verdades para renascer em uma nova consciência. Esse processo pode causar estranhamento, porque abandonar velhos hábitos é como perder parte da identidade. Mas, ao mesmo tempo, é libertador, porque permite descobrir que você não precisa viver no peso que foi herdado. Desaprender é escolher não se cobrar perfeição a cada instante. É recusar a ideia de que o seu valor está apenas naquilo que entrega ao mundo. É se permitir errar
descansar, pedir ajuda, é reconhecer que o amor que você busca fora já pode nascer dentro, desde que você se permita olhar com ternura para a sua própria humanidade. Esse reencontro consigo mesmo não é imediato, mas é profundamente transformador. A cada padrão quebrado, uma nova possibilidade de vida se abre. E quando você entende isso, começa a enxergar que o verdadeiro cuidado não está em fazer mais, mas em ser inteiro. E é justamente nesse ponto que chegamos à essência do nosso caminho. Compreender que cuidar de si é o primeiro passo para cuidar do mundo e que o amor próprio é a raiz de toda transformação. O cuidado como caminho de transformação. Ao longo desta reflexão, vimos que o abandono de si não é apenas um hábito, mas uma cultura silenciosa que aprendemos a reproduzir. Vimos que a exaustão não nasce apenas do excesso de tarefas, mas da falta de ternura consigo. Descobrimos que a energia verdadeira não está em correr mais rápido, mas em se reconectar à fonte interior. Percebemos que o amor sem limites não é virtude, mas risco, e que o silêncio pode se tornar um espelho revelador. Reconhecemos que é preciso transformar a teoria em prática, desaprender velhos padrões e permitir que o autocuidado se torne parte da vida. Agora tudo se resume a um ponto: entender que cuidar de si é um ato de transformação, não apenas individual, mas coletiva. A psicologia moderna comprova que pessoas que desenvolvem autocompaixão vivem relações mais saudáveis, cultivam maior resiliência e encontram sentido mesmo em meio às adversidades. Isso acontece porque quando você se trata com bondade, rompe o ciclo da autocrítica e cria espaço para se relacionar com o mundo de forma mais equilibrada. Não há mais a necessidade de provar o tempo todo o seu valor, porque ele já é reconhecido dentro de você. A espiritualidade contemporânea complementa ao dizer que esse cuidado consigo mesmo é também um cuidado com a vida em sua totalidade. Quando você aprende a se acolher, passa a enxergar os outros com mais clareza, sem projetar neles as dores que antes eram ignoradas. O amor próprio, então, deixa de ser uma muralha e se transforma em ponte. Uma ponte que liga sua essência ao que há de mais verdadeiro nos encontros humanos. Cuidar de si não é o fim, é o começo. É o ponto de partida para uma vida mais consciente, mais plena, mais conectada. Quando você aprende a se tratar como trataria alguém que ama, descobre que o amor deixa de ser escasso e passa a ser abundante. Ele não é mais dependente de aprovação externa, mas nasce de dentro e transborda para fora. Este é o chamado que fica. Olhe para dentro e perceba que você também merece o cuidado que tanto oferece. Faça de cada gesto de ternura consigo uma semente de transformação. Porque quanto mais você se nutre, mais o mundo ao seu redor floresce. O caminho não termina aqui. Ele apenas começa no instante em que você decide viver com mais amor, começando por você.